Prezados ouvintes telespectadores, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. O nosso amigo, a nossa amiga, os nossos telespectadores devem estar bem lembrados do que falamos na vez passada sobre os dois sacramentos, os grandes sacramentos da reconciliação, do perdão, que é o sacramento da penitência ou confissão, e o sacramento dos doentes. Então nós vamos assim meditar um pouquinho ainda hoje sobre isso. Os sacramentos, como nós vimos, são sinais da presença de Deus na vida do cristão após o batismo. Então, principalmente após o batismo, esses dois grandes sacramentos nos preparam para a vida eterna e para o crescimento da fé, Os sacramentos da confissão e da unção dos enfermos, então, têm um significado todo especial. No dia das almas, nesse mês, nós celebramos, na verdade, o mês todo, o Dia das Almas, não apenas ontem, mas o mês inteiro. Nós fomos convidados a refletir sobre os fins últimos da nossa vida. Então, a importância destes dois sacramentos, eu falava lá na igreja, onde que a gente atuou, da importância desses sacramentos, do amor que nós temos para os nossos doentes. São os sacramentos de fato da cura que nós recebemos após o batismo. O batismo nos introduz na família do povo de Deus, formamos a igreja. E esta igreja que é chamada a santidade, santa e pecadora, mas ao mesmo tempo também caminha com a igreja o pecado, a nossa fraqueza, que nós vimos já o primeiro casal humano que quis ser igual a Deus, se deixou levar pelo fracasso do pecado e deixou-se enganar pela serpente, o diabo, Pelo batismo, nós então recebemos a graça, perdemos essa graça de Deus pelo pecado, pela nossa fraqueza da carne, mas Deus, através do seu Filho Jesus, no domingo de Páscoa, instituiu esse grande sacramento da reconciliação ou penitência, para após o batismo, sempre como o Filho pródigo, nos trazer de volta para a graça, para a bênção de Deus. Então, por que também é chamado sacramento da conversão? Todas as vezes que nós recebemos este grande sacramento no nosso coração, nós precisamos converter o coração. Não adianta eu confessar os pecados ao padre e dizer, eu confessei, está tudo bem. Não é assim. A gente precisa mudar de vida. É uma das primeiras condições que o sacramento da confissão exige, é a mudança, a conversão interior. Tanto assim que a própria liturgia da palavra, a palavra de Deus, o Evangelho diz, se você vier à igreja e lembrar que você está brigado com alguém, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, vai fazer as pazes. Se você roubou alguém do teu irmão, vai devolver as coisas, depois você vem aqui rezar. E ainda mais, diz o seguinte Jesus: se você não se reconciliar de coração, não perdoar os outros, assim também fará o Pai Celeste. Ele vai cobrar o último centavo de você se você não mudar de vida, não se arrepender, não perdoar o teu irmão. Assim fará o Pai Celeste.
Então nós somos convidados a de fato mudar de vida, a vida interior. E somos, através desse sacramento, também convidados a uma outra coisa, as várias formas de penitência que nós temos na nossa vida. Uma vez a igreja dizia que todas as sextas-feiras da quaresma era dia de jejum e penitência. Hoje, por exemplo, a igreja diz que todas as sextas-feiras nós devemos lembrar que Jesus morreu numa sexta-feira e que nós devemos fazer penitência naquele dia. Por exemplo, qual é a penitência que eu posso fazer, a não ser eu não comer carne, ou jejuar? Qual é a outra penitência que eu posso fazer? Eu posso fazer no dia de hoje, a cada dia da minha vida, fazer da minha oração uma penitência. Eu vou oferecer como penitência hoje o meu afazer, o meu trabalho, a minha oração. Vou rezar mais, eu vou me perdoar com quem eu me ofendi, com quem eu estou obrigado. Eu vou procurar visitar um doente que precisa, uma pessoa que está na pior. Eu vou viver a caridade, enfim. Eu vou participar mais ativamente da vida da igreja, dos sacramentos, principalmente a Eucaristia. Eu vou renunciar ao meu pecado, eu vou procurar fazer o bem, eu vou procurar aquelas pessoas que estão brigadas, tentar assim fazer com que se perdoem, que façam a paz. E uma das coisas que nós percebemos nesse sentido, que o próprio Evangelho é claro, muita gente procura a justiça dos homens, e o próprio Jesus sempre aconselha: quando vocês forem ao juiz, vocês, enquanto estiverem caminhando, indo para o juiz, façam as pazes. Porque, como nós falamos em outra oportunidade, a justiça humana é falha. Então, nós devemos, por amor a esse Jesus, nos perdoar. E outra coisa importante que o Pai do Céu nos ensina é a questão do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou quando Ele diz assim: olha, perdoai-nos como nós perdoamos. Portanto, meu irmão e minha irmã, se nós estamos brigados, temos raiva, temos ódio no coração, como é que nós podemos rezar o Pai Nosso, fazer uma mentira para o Pai do Céu, dizendo: perdoa-nos como nós perdoamos, se nós de fato não nos perdoarmos? Não é possível, nós não podemos nem rezar a oração do Pai Nosso, que é a oração da paz, da união, do amor, do perdão, enfim, é tudo essa grande oração do Pai Nosso. E se nós não nos perdoarmos, nós não simplesmente mentimos para Deus que nós queremos nos perdoar, mas não nos perdoamos de coração, e aí o Pai do Céu também não vai nos perdoar. Então, também uma outra coisa, que esse sacramento não acontece aqui perante o Padre, etc. Esses sacramentos acontecem, principalmente a confissão, acontece que através desse miserável padre que está falando para você no momento da reconciliação, é o próprio Jesus que está te reconciliando, que está te acolhendo, te trazendo para a volta, para fazer as pazes com o teu irmão e com Deus. Essa é a importância. Nós não nos reconciliamos apenas com Deus, mas o que Deus exige através desse sacramento da reconciliação é, de fato, a reconciliação com os irmãos, nos perdoar como irmãos.
Aí também Deus perdoa os nossos pecados. Ele é um Pai, como nós vemos no nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele fez boas todas as coisas, mas o que Ele fez bom foi a criatura humana, foi o homem, foi a mulher, que foram exatamente os dois chamados reis, que Ele chamou reis da criação, e que mais dor de cabeça lhe deram. Mas Ele é poderoso, mas Ele também sabe perdoar os pecados. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, já lá no Antigo Testamento, que Deus ameaçou o povo de exterminar o povo inteiro por causa do seu pecado, e de repente eles caem em si, olhem para dentro do seu coração, se arrependem, pedem o perdão a Deus e Deus volta atrás, não executa a ameaça que Ele fez, porque eles se arrependeram. Então Deus fez tudo muito bom, Ele é poderoso, mas quer dizer que Ele é capaz de fazer tudo que nós pedimos para Ele, Ele é capaz de fazer o bem para nós. Deus não quer a injustiça humana, Deus não quer a desgraça humana, Deus quer a nossa oração, Deus quer que nós, assim, reconhecemos Ele como Criador de todo bem, de todas as coisas, e também o reconciliador. Ele exatamente quando nos criou a sua imagem e semelhança, mas nos criou do barro da terra, para dizer que nós somos frágeis, que nós somos limitados, mas que a bondade dele é infinita, o seu amor é grande, Ele é santo e quer que nós sejamos também o povo santo. E mais tarde, quando Ele mandou o seu Filho aqui a esse mundo, Ele entregou todo esse poder para o seu Filho. Esse seu Filho, que não foi aceito por muitos homens, foi pregado na cruz, e o próprio Jesus ofereceu esse sacrifício, assumindo esse vaso frágil que somos cada um de nós, nos perdoando, nos acolhendo, e sempre de novo é aquele que espera. Ele não vai olhar nem o meu, o teu pecado, mas Ele vai olhar essa atitude que eu tenho, essa vontade que eu tenho de acertar, de eu reconhecer Ele como Criador de todas as coisas, que tudo fez e que tudo pode. Então, o sacramento da igreja, da reconciliação com Deus, com os irmãos. Então, nós nos perdoamos, e todas as vezes que nós nos perdoamos perante Deus também. Prezado telespectador, nós vamos para um pequeno intervalo e logo em seguida nós voltamos com mais alguma coisa sobre os nossos sacramentos e sobre o Divino Pai Eterno.